Mais uma vez, todos bem-vindos e um feliz sábado. A apresentação que eu quero compartilhar com vocês, ela está baseada nos recentes estudos da Terry Lambert, da anciã Terry Lambert, e eu imagino que alguns possam talvez ter assistido. Ela foi traduzida ao espanhol, mas tenho quase certeza que grande parte não chegou a assistir esses estudos. E quando eu estava considerando o que eu deveria compartilhar com vocês, me pareceu um assunto muito relevante. Ela colocou esse estudo dela de uma maneira muito muito conclusiva e clara, tá? Então, assim, eu acho que vai ser de proveito para todos nós, tá? E eu acho que também nos ajuda a gente ver um pouco o nosso contexto, não? O momento em que nós nos encontramos, os porquês de algumas questões, não? O que a gente estuda, o que nós estudamos. Eu não vou estar tratando muito de assuntos que têm sido postados nos artigos recentemente, no Media Broadcast, os assuntos que, por definição, são os atuais. Eu vou tratar desses assuntos mais de maneira indireta. E, sendo assim, eu vou entrar diretamente aqui ao assunto. Essa linha aqui não precisa se fixar tanto assim nessa maneira como essa linha será construída, tá? Não uma linha de reforma no sentido clássico como a gente a entende, tá? Eu estou apenas aqui fixando algumas datas, alguns números, uma sequência didática, como a gente chegou a entender as verdades dessa mensagem. Então, eu sei que alguns gostam de copiar e ver exatamente o que está aqui, mas isso vai ser apenas uma ferramenta para a gente visualizar o que eu vou passar. Tá? Então, quando a gente... Eu não tenho certeza da sua idade, mas vou chutar que a maioria já estava vivo em 96. Tá? Talvez alguns bastante jovens, mas 1996, uma data bastante importante para nós. Tá? Acho que a grande maioria de nós sabe, não, qual o que engloba essa data. Não sei se talvez querem dar uma opinião. Revista Tempo do Fim. Muito obrigado. Tá? O ancião Jeff Pippinger, ele publica a revista Tempo do Fim, né, baseado numa série de estudos que ele havia dado antes já, uma série de estudos. Ele foi encorajado de compilar esses estudos de uma maneira que pudesse ser publicado em um só volume. Tá? E então essa revista Tempo do Fim, o que se tivéssemos que reduzir, tá, a uma grande descoberta, tá, a grande verdade que nos ensina esse estudo acerca de Daniel 11:40, tá, a importância dessa data 1989, ok? Então, o que esse estudo, essa revista deixa claro é que 1989 foi, de fato, uma data profética. Tá? Foi não apenas um evento que entra nessa série de eventos de guerras e rumores de guerras, mas é uma data que nos ajuda a construir os eventos que vão seguir. Afinal, o que a gente esperava ou espera chegar acontecer? O decreto dominical. Tá? Então, esse tem sido a preocupação do adventista
desde sempre, né? Aguardar e entender quando, então, ocorre esse momento do decreto dominical. Tá? Então, com essa data aqui, 1989, temos, de repente, um ponto, uma data profética, né, que nos ajuda a construir os eventos a seguir. E assim, a gente entendia que logo, né, através dessa mensagem que nos adverte, né, para o que está por vir, iria vir, então, esse decreto dominical. A gente está aqui, 96, né, todos que participaram desse tempo, desses estudos, vão lembrar que foi muito emocionante, mas também foi realmente um despertar, entender, né, essas verdades que estavam claramente apontando para o próximo versículo, Daniel 11:41, decreto dominical, então, estava prestes a acontecer. Ok? Decreto dominical nos Estados Unidos, no caso. Isso aqui, assim, já fica claro visualmente, é uma estrutura muito simples. Tá? Não estou aqui colocando detalhes, né, sobre as linhas de reforma como nós as construímos no começo, mas basta dizer que a gente trabalhava num modelo bastante simplista ou simplificado. Né? Então, a gente começou assim. Isso foi, para nós, o nosso início, assim, da gente considerar, de repente, o nosso tempo como sendo um tempo relevante profeticamente. Ok? Talvez vocês querem ligar o microfone, que eu vou perguntar para vocês. O que tinha sido, até então, as nossas datas, marcos importantes de profecia? Se a gente olhava, vamos estudar profecia, né? O que eram as datas chaves que a gente considerava como estabelecidas? Antes de 89. Tá ligado, sim. Pode mais perto. A gente tem 1844, 1838, 63. Isso já avançado, né? Eu acho que 44, com certeza, a gente... Né? Isso é bem claro, grande conflito. Né? 1840, então, talvez. Sim, né? Todas essas datas e parte disso também. 538, tá? Papa, ele vai cativo. 1700. Não? Essas datas até então foram as nossas âncoras, né? Isso estava como estabelecido. Tá? E, de repente, a gente tem uma data que é do nosso tempo, entre aspas, né? É do nosso tempo isso aqui, e nos traz a profecia ao nosso presente. Tá? E, mais uma vez, o que já mencionei, Mateus 24 fala de guerras e rumores de guerras. Tá? Isso aqui é muito mais concreto, é muito mais próximo, né? Isso aqui nos atinge. Tá? Não é apenas uma questão vaga de notícias sobre guerras. Tá? Porque, se a gente for sincero, né, há muitos cristãos, né, que seguem as notícias, leem os jornais, e eles, toda vez que acontece alguma coisa, vão apontar, olha, tá aí, mais uma guerra, mais uma catástrofe, e a natureza e tal. Mas acaba sendo algo bastante vago, né? Porque guerras sempre acontecem. Infelizmente, elas fazem parte de toda a história da humanidade, né? Então, quem vive naquele tempo e percebe e vive essas guerras, sempre vai achar que agora chegou o momento, agora. Mas a gente não tem, vamos dizer, eles como algo
que se possa construir em cima uma estrutura. Tá? Essas datas que a gente mencionou, sim, elas são datas que podemos calcular, demonstrar, nos ensina claramente uma estrutura visível. Isso entendíamos muito bem. E, de repente, temos isso agora em nosso tempo. Tá? Então, é por isso que a gente porque se levantou esse movimento, né? Ao final das contas. Muito bem. Mas continuamos aguardando, então, decreto dominical. Tudo que a gente entende está apontando para esse evento. Esse é o grande evento que a gente tenta entender e espera acontecer naquele futuro muito breve, naquele tempo. Tá? Mas sabemos que o decreto dominical, assim como nós pensávamos, ele não ocorre e acontece o famoso 9/11, 11 de setembro, ok? E isso muda, né? A situação um pouco. A gente, de repente, tem, vamos dizer, algo que não se pode ignorar, né? A gente chega a entender que isso também é um evento profético e a gente, de repente, passa, né, do contexto de Daniel 11, 40, parte B, tá, que a gente estava estudando até aí, passa agora para o livro de Apocalipse, porque a gente entende que 11 de setembro tem a ver com Apocalipse 8 e 9. Tá? Entra um novo fator nesse contexto profético, que é o Islã na profecia. Tá? Eu acho que tudo isso, se eu falar por cima, são conceitos que temos presentes. Né? Eu acho que imagino que vocês têm estudado essas coisas. Eu vou entender se a gente não lembrar em detalhe como a gente explicava e tudo, mas a gente sabe que isso fez parte do nosso passado do movimento. Tá? Muitos do movimento tiveram uma parte muito ativa naquele momento da história do movimento. Tá? Teve realmente muito interesse, né, de estudar e de entender os acontecimentos, porque não havia como negar que algo significante estava acontecendo. Até a mídia secular estava assim, bem unidos sobre isso. Mas está bem. Então, vamos avançar um pouco. E o que a gente começa a estudar em seguida, tá? A gente entra com muito detalhe a história dos mileritas. Tá? Se vocês se recordam, a gente começa a considerar em detalhe os eventos que ocorrem no tempo dos mileritas. Temos os diagramas que a gente passa a considerar, entender. Tem N fatores que a gente estuda, que a gente descobre, 2520, tá? São todas coisas que a gente passou a entender e estudar nesse tempo. E, não, de repente, uma grande abundância de informações, tá? E ela não está aí apenas de forma, vamos dizer, aleatória para nos manter ocupados, mas continua o propósito nos preparar para o decreto dominical, porque tudo isso a gente entende como serem verdades relevantes, e todos nos apontam para os próximos eventos que esperamos ocorrer. Decreto dominical. Nos Estados Unidos. Não? O decreto dominical não acontece como a gente espera, mais uma vez, tá? E a gente, então, passa para datas mais avançadas. Vou colocar aqui
2016, dando uns saltos um pouco maiores. 19, 21. Temos aqui 14 também. Tá? A gente passa a considerar as batalhas, tá? Ráfia, Pânion, se vocês se lembram, essas duas batalhas. Que mais? E lembre-se que, quando eu falo desse tempo aqui, já havia passado um tempo considerável aqui, desde esses inícios, não? 2016, 89, 27 anos. Tá? Então, a gente continua, né, a procura, procuramos entender, né, o que nos leva, o que nos aponta para o decreto dominical. Tá? Mas entra uma nova abundância de informações. A gente começa a estudar essas batalhas, né? Ráfia e Pânion. E isso aqui, como eu disse no começo, se tratando apenas da metade de um versículo, Daniel 11:40, né? A segunda parte, parte B, a gente passa a entender que essa partezinha também, não, por tão densa que ela também contém eventos futuros. Tá? Então, a gente estuda essas batalhas, a gente entende que, na verdade, temos 4 batalhas, né, que a gente marca em nosso tempo. Eu não vou encher essa linha com esses detalhes, tá? Mas Ráfia, Pânion, né? Temos Pirro, e a gente estuda a Segunda Guerra Mundial, certo? Que mais? A gente passa a entender a natureza dessas guerras, essas batalhas, que são guerras de informação, guerras por procuração, todos assim termos que a gente passa a entender e a usar de forma frequente. Com o entendimento acerca da Primeira Guerra Mundial, a gente entende que o 11 de setembro não pode ser limitado apenas a essa uma só data, mas a gente considera, de repente, o ano completo, 2001. Tá? Uma série de acontecimentos naquele ano que nos trazem, então, a importância global desse ano. Tá? Temos várias guerras a considerar, e acerca do Oriente Médio, né? A gente começa a estudar esses assuntos. E vocês já veem, né? Eu estou aqui sendo cada vez menos detalhado, porque são estudos extremamente detalhados. Ou seja, o que começou aqui de uma maneira muito simples, não? Muito fácil de seguir, se torna cada vez mais complexa. Tá? É assim como funcionam as coisas. Tá? Literalmente, quase todas as partes da nossa vida. Tá? O aprendizado, ele começa de forma simples, ele vai se complicando. E com o estudo da profecia não é diferente. A gente começa com leite e tem que passar a mastigar. Ok? E, mais uma vez, a gente está considerando metade de um versículo, né? Porque decreto dominical, versículo 41, tá? Seria o próximo evento a acontecer. Que mais? Eu vou deixar isso por aqui, tá? E a gente vai passar um pouco a considerar alguns outros aspectos. A gente tem alguns textos para ler também, mas
isso aqui sendo uma mensagem externa, a gente entende que também a gente considerou uma mensagem interna, certo? A gente, talvez só para acrescentar um detalhe, tá? A gente chegou também a entender que 89 era apenas uma ferida, tá? Mortal. E a morte ocorre em 91 apenas, tá? Ou seja, são ajustes importantes. Então, se a gente talvez olhar para trás, alguns podem talvez pensar, bom, então isso aqui no começo não era bem certo, tá? Sim, era certo, mas era uma versão bastante simplificada, tá? Ela precisava passar por esse processo de aperfeiçoamento de metodologia, tá? Para se tornar cada vez mais complexo. Mais preciso, exatamente. Ok. Se a gente esperava o decreto dominical acontecer aqui no começo, nesse contexto simples, e ele não ocorre, a gente entende que há uma série de eventos a acontecer antes, tá? O que se torna complexo junto com o avançar da mensagem? O próprio decreto dominical, tá? Conforme que cresce essa metodologia, né, esses eventos proféticos, a complexidade do evento em questão, o próprio decreto dominical, naturalmente ele também passa a ser mais complicado, mais complexo, ok? Então a questão é como será, com que se parece esse decreto dominical no final das contas, né? O que significa uma ditadura nos Estados Unidos, será que é como a gente imaginava ser, né? Como era antigamente uma ditadura, hoje, se a gente olhar para trás na história, é bastante simples de identificar. A gente pode trabalhar com esses mesmos conceitos, né? E vamos deixar, então, a Escritura nos mostrar, explicar onde está, como podemos identificar o que está errado com os Estados Unidos, ao ponto que ela passa esse decreto. Tá? O primeiro texto que queremos ler é do Grande Conflito, 440. E vai ser compartilhado no chat, 442. Que nação do Novo Mundo se achava... Apenas a primeira frase, tá? Que nação do Novo Mundo se achava em 1798 ascendendo ao poder, apresentando indícios de força e grandeza e atraindo a atenção do mundo? Até aí. Muito obrigado. Então, ela faz aqui essa pergunta, a gente sabe de que país ela está falando, tá? E se a gente se perguntar, aqui fala, não, desse país, se a gente considera esse contexto daquele momento da história, quem eram essas pessoas que estavam fugindo, que estavam procurando abrigo nesse novo país? Protestantes, tá? Talvez a gente pode falar de uma maneira geral, não são cristãos, não são pessoas que professam a fé cristã, certo? Ok. O próximo texto vem logo em seguida, Grande Conflito 441.1.
2. Não, deixa eu só ver. Que começa, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Ele vai ser compartilhado de todas as formas. Não sei se eu acertei aqui a referência exatamente. Ok, obrigado. Alguém quer ler? E tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro. Os chifres semelhantes ao do cordeiro indicam juventude, inocência e brandura, o que apropriadamente representa o caráter dos Estados Unidos quando apresentados ao profeta começando a subir em 1798. Entre os exilados cristãos que primeiro fugiram para a América do Norte e buscaram asilo contra a opressão real e a intolerância dos sacerdotes, muitos havia que se decidiram a estabelecer um governo sobre o amplo fundamento da liberdade civil e religiosa. Suas ideias tiveram guarida na Declaração da Independência, que estabeleceu a grande verdade de que todos os homens são criados iguais e dotados de inalienável direito à vida, liberdade e procura de felicidade. E a Constituição garante ao povo o direito de governar-se a si próprio, estipulando que os representantes eleitos pelo voto do povo façam e administrem as leis. Foi também concedida a liberdade de fé religiosa, sendo permitido a todo homem adorar a Deus segundo os ditames da sua consciência. Republicanismo e protestantismo tornaram-se os princípios fundamentais da nação. Estes princípios são o segredo do seu poder e prosperidade. Os oprimidos e desprezados de toda a cristandade têm se volvido para esta terra com interesse e esperança. Milhões têm aportado às suas praias. Os Estados Unidos alcançaram lugar entre as mais poderosas nações da Terra. Obrigado. Então, mais uma vez, de quem estão fugindo essas... aliás, quem está fugindo a gente respondeu, mas de quem estão fugindo? Tá? Eu vou deixar como pergunta retórica, mas eu vou responder. Aqui o texto nos indica que eles estão fugindo, estão escapando, não? Da opressão real, tá? Ou seja, da opressão de reis e da intolerância dos sacerdotes. Ok? Então, a gente tem um problema aqui com reis e com sacerdotes. Tá? Reis que oprimem e sacerdotes que são intolerantes. Certo? É assim que nos explica aqui o texto. Tá? Reis corruptos e uma igreja corrupta. Não? Isso fez com que essas pessoas tiveram que fugir e buscar abrigo na América do Norte. E não é por acaso que temos aqui reis e sacerdotes. Eles representam algo, eles representam uma junção problemática. Tá? Igreja e Estado, que haviam se tornado corruptos e estavam oprimindo e estavam sendo intolerantes para com as pessoas. Então, se tornou necessário que as pessoas fugissem para um lugar que eles fossem um abrigo. Tá? Então, continuando nesse mesmo texto, aqui aprendemos que eles chegam na América do Norte, tá? E eles, então, estabelecem um governo, certo? E, claro que esse governo devia ser diferente do contexto que eles haviam acabado de sair, tá? Então, esse governo, ele se baseia justamente no oposto daquilo que havia feito que eles fugissem. Tá? Ou seja, se eles estavam passando opressão dos reis e intolerância da parte da igreja, tá? Esse novo governo, então, ele iria se basear, tá, na liberdade civil e liberdade religiosa. Certo? Esses são os conceitos chaves desse novo governo que eles estavam
então, construindo. Tá? Ou seja, liberdade de quê? Liberdade de uma igreja e de um Estado corruptos. Tá? Como isso acontece? Primeiramente, eles precisavam se declarar independentes, certo? Eles precisavam se declarar independentes. E aqui, o texto aqui nos indica também qual o princípio importante dessa declaração de independência. Eles se declaram independentes da Europa, certo? E nessa declaração, eles reconhecem que todos os homens, todos os seres humanos, entendemos, mas está formulado todos os homens, são iguais, são criados iguais. Tá? Então, esse princípio da igualdade, ele é formulado nessa declaração de independência. Eles precisavam se fazer independentes daquelas nações que estavam sendo opressivos e intolerantes. Foi por isso que eles fugiram. Ok? Então, essa declaração da independência, ela reconhece o princípio da igualdade. Ok? Mas uma declaração de independência, ela, vamos dizer, ela é apenas uma expressão de ideias. Obrigado. É apenas uma expressão de ideias e de um manifesto, por assim dizer. Não? Ele não tem, vamos dizer, peso legal. Tá? Por isso, era necessário que em seguida, então, se fizesse uma Constituição. Ok? Então, para que esse princípio que a Declaração de Independência reconhece, que é a liberdade, a igualdade, surtisse efeito, precisava da Constituição. Ok? Então, precisava se converter em lei esses princípios. Mais uma vez, para quê? Para garantir justo aquilo que eles estavam procurando. Eles fugiam por intolerância religiosa e opressão. Tá? Então, essa Constituição deveria, então, garantir, não, a eles essa liberdade religiosa e essa liberdade de poder adorar da maneira como eles quisessem. Ainda mais aprendemos aqui no texto que temos dois princípios fundamentais dessa nação, tá? Que são republicanismo e protestantismo. Republicanismo, eu creio que vocês sabem, não podemos confundir com o Partido Republicano. Tá? Se trata aqui de um princípio, né, de república, a maneira como o sistema político é organizado. Tá? E protestantismo. Protestantismo, porém, não apóstata. É o protestantismo da maneira como ele chega nos inícios da América. A essência do protestantismo também, como ela mostra no Grande Conflito, tem a ver justamente com a separação entre igreja e Estado, né? Aquele de Épiro, como se chama? Então, Os assim, príncipes, né, que se declaram Exato. independentes. A reforma protestante vem disso. E nesses textos aí que você está mostrando, o republicanismo e o protestantismo, eles são, na verdade, ela mesma dá o significado dessas palavras, se a gente colocar em linha sobre linha, né? Uhum. Ou seja, esse republicanismo significa liberdade civil e o protestantismo significa liberdade religiosa. Muito bem colocado. Sim. Separado. Obrigado. Exatamente. É um texto bem conhecido, porém muito rico. Tá? A gente vai olhar um pouco mais para os detalhes aqui, mas obrigado por ressaltar isso.
falamos aqui, então, dessa besta, né? Ela tem 2 chifres, essa besta é semelhante a um cordeiro, tá? Esses 2 chifres, eles, que a gente lê, né? Representam esses 2, princípios fundamentais da nação, certo? Então, um chifre, tá? De um cordeiro, e um é republicanismo, e outro protestantismo. Muito bem. Só me encontrar aqui nas notas. Também como o Carolina colocou, tá? Esse protestantismo, tá? Ele, voltando ao texto, tá? Ele está aí para garantir liberdade dessa opressão ou dessa intolerância da parte dos sacerdotes, e o princípio do republicanismo é para garantir a liberdade contra essa opressão real, a opressão dos reis. Ok? E eles reconhecem esse princípio importante da separação da igreja e Estado, exatamente. Então, vamos para o próximo texto, que é, logo em seguida, deixa eu só ver aqui. Um, 442.1, estação número 3. Quem pode ler para mim, por gentileza? Então, ocorre uma mudança, né, com essa besta. Apocalipse 13. Mas a besta de chifres semelhantes aos do cordeiro falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Apocalipse 13, 11 a 14. Os chifres semelhantes aos do cordeiro e a voz de dragão deste símbolo indicam contradição flagrante entre o que professa e pratica a nação assim representada. Obrigado. Então, a primeira besta de Apocalipse 13, tá? Ela tinha o quê? Ela tinha um Estado e uma igreja corruptas. Tá? Foi por isso que eles tiveram que fugir. Intolerância sacerdotal e opressão real. A gente precisa bem fixar. Vai ter alguns termos que a gente vai estar repetindo várias vezes. E um deles se encontra justo nesse texto que a gente acabou de ler. Já vou indicar qual. Então, essa besta, essa primeira besta, tá? Tinha Estado e igreja corruptos. Tá? E o que esse texto aqui nos explica, então, é que essa besta semelhante a um cordeiro, ou, com chifres semelhantes aos de um cordeiro, tá? Ela vai criar uma imagem a essa primeira besta, certo? Como? Aqui nos indica que isso ocorre através da voz, não? Da fala como dragão. Lembrando que esses 2 chifres representam o quê? Republicanismo e protestantismo, tá? Essa
besta, ela tem esses 2 chifres, porém ela passa a falar como dragão. É muito importante a gente reconhecer que o que a besta professa, o que ela diz, né, a maneira como ela se demonstra, né, eu vou usar essa expressão aqui, profissão dela, tá? Não de trabalho, mas de professar. A profissão dela é isso aqui, tá? Mas ela fala como dragão. Tá? É assim que ela cria uma imagem à besta, ou seja, a primeira besta. E o que a gente acabou de explicar, mas o que essa besta semelhante a cordeiro, o que ela professa? Ela professa igualdade, ela professa liberdade religiosa, e ela professa separação de igreja e Estado. É isso que ela professa. Diz que está escrito na legislação e na declaração de independência, tá? Essa é a profissão dela. Mas ocorre essa mudança que ela vai falar como dragão. Tá? Isso é problemático. Agora, por quê? Então, a gente vai... Você quer falar? Se quiser responder, pode falar. Fique à vontade. Aliás, se quiserem comentar, super bem-vindos os comentários. Então, aqui o texto, ele nos dá uma resposta importante. No finalzinho, diz assim, os chifres semelhantes aos do cordeiro e a voz de dragão, deste símbolo, indicam contradição flagrante entre o que professa e pratica a nação assim representada. Tá? Então, quero que vocês decorem ou reparem nessa expressão, tá? Essa contradição flagrante entre aquilo que professa, tá? Ela professa ser um cordeiro, professa republicanismo e protestantismo, mas isso está em contradição flagrante com que ela pratica, ok? Ou seja, a fala, tá? Isso são os atos, né, de suas autoridades. Deixa eu só ver o texto aqui, se é esse mesmo. Eu não quero avançar. É o 4, não? Obrigado. O texto que acabou de ser postado, ele fala assim, a fala da nação, a gente considerar a fala, porque a besta começa o quê? Falar como dragão. Tá? Então, aqui, nos indica aqui que essa fala, que ela que falava como dragão. A fala da nação são os atos de suas... Vocês sabem completar? Imagina vocês conhecem esses textos. Suas autoridades legislativas e judiciárias. Tá? Então, vamos ter isso bem claro. Isso aqui é profissão e a fala são os atos, tá? Os atos das suas autoridades legislativas e judiciais. Tá? Talvez, quando a gente estava aqui no começo, a gente lia esse texto e parecia muito simples, a gente entendia algo. Tá? Hoje, a gente estuda legislação, a gente estuda casos na corte, a gente considera vários casos específicos, a gente olhou de mais perto o sistema político dos Estados Unidos. Tá? Então, a gente não pode passar por cima desse detalhe aqui que está sendo ressaltado. Tá? A fala da nação são os atos não de apenas qualquer poder desse governo, mas das suas autoridades legislativas e judiciárias. Tá? E a gente vai, então, definir. Talvez vou apagar aqui.
Então, poder legislativo e poder, o órgão, não? Pode ser também. Judicial. Que é o poder legislativo no sistema político dos Estados Unidos? São os senadores, deputados, Congresso. O Congresso. Tá? Alguém quer falar mais sobre o Congresso? É um sistema bicameral. Tá? São duas câmaras. Como a Carolina falou, né? Temos o Senado e a Casa dos Representantes. Às vezes vocês veem nas notícias essa abreviatura, não? Schumer e tal. Não é republicano, é representante, ele é da Casa dos Representantes. Temos Senado, senadores e a Casa dos Representantes. Tá? Eles formam o Congresso. Tá? Esse é o poder legislativo. Okay? E o poder judicial? Tá? Suprema Corte. E as demais cortes, né? Federais, estaduais, que tem nesse sistema. Tá? Então, a gente, mais uma vez voltando ao texto, né? A fala da nação são os atos das suas autoridades legislativas e judiciais. Ok? A resposta já está aí implícita, mas o que não é, então, a fala da nação? Exatamente. Poder, esse seria o terceiro que falta, não? Executivo, esse não. Tá? Que o poder executivo faz, isso não representa a fala da nação, tá? Que essa besta, semelhante ao cordeiro, começa a falar como dragão, tá? Não sei como vocês lembram, né? Mas o que era o nosso foco sempre, assim, quando a gente via as notícias e 2014, quando a gente considerava esses momentos importantes, não? Olha o que Obama fez, olha que a legislação que ele, sei lá, assinou e tal. Não? Parece que sempre nossa atenção está aí no presidente, tá? Sendo que esse texto nos indica claramente que a fala da nação, tá? Que ela fala como dragão, não está no poder executivo, tá? Mas está aí no poder judicial e legislativo. Sei como você se sente, mas parece bastante óbvio, não? Está aí, eu não sei qual, claro, isso era para nós algum tempo atrás, não? Eu diria que simplesmente a gente não enxergava essa explicação que está aí. Tá? Então, mais uma vez citando, né, essa expressão que ela usa, que a fala, né, ou seja, as ações desses poderes, legislativo e judicial, tá, eles estão em quê? Eles estão em contradição flagrante entre o que ela professa, tá,
e o que ela pratica. Tá? Porque ela professa esses dois princípios. Tá? Lembre-se que esses princípios, republicanismo e protestantismo, foram estabelecidos para quê? Para justo garantir essas liberdades que fizeram eles fugir da Europa, das nações que estavam oprimindo e sendo intolerantes para com eles. Tá? Então, vocês seguem talvez tem que deixar as frases um pouco mais curtas, mas quero que vocês entendem que a gente precisa aprender, né, aplicar esse linguajar que está aí. Né? Essas expressões são bastante fortes e bastante claras. Tá? E ela nos explica qual o X dessa questão. O problema é uma contradição flagrante, tá? Entre o que professa e o que pratica. Tá? Vamos lá. Próxima estação 6. O 5 a gente acabou já falando. Ainda do 442.1. Tá? Se alguém quiser ler depois no Grande Conflito, né? A gente está nas páginas 441, 442. E por assim fazer, tá? Por assim falar como dragão, ou seja, praticar algo que é uma contradição flagrante com aquilo que essa besta professa ser, né? Ela professa ser defender igualdade, não? Exatamente, e liberdade, não? Liberdade religiosa e civil. E essa contradição, o que ela acaba fazendo quando ela se contradiz? Esse texto fala, se alguém quer ler, alguém tem aí? Por esses atos, desmentirá os princípios liberais e pacíficos que estabeleceu como fundamento de sua política. Obrigado. Tá? Desmentirá. O que significa desmentir? Alguém talvez, só para explicar a palavra. Mostrar que a pessoa está falando uma mentira. Uhum. Sim. Ou seja, os atos desmentem o que ela fala, não? Então, os atos dessa nação provam que aquilo que ela professa é uma mentira, certo? Por esses atos, desmentirá os princípios liberais e pacíficos que estabeleceu como fundamento de sua política. Não porque os fundamentos são excelentes, não? Mas os atos acabam mostrando que eles estão praticando algo que está em contradição flagrante, é uma mentira. Vale também mencionar que Ellen White, nesses textos, não fala sobre esses chifres quebrando, por exemplo. Tá? Ou seja, aquilo que essa nação, essa besta professa ser, continua intacto. Ela professa sempre levantar esses princípios. Tá? Isso vai ser relevante mais para frente. Isso é importante porque antes do movimento, por exemplo, a gente estava estudando. E aí diziam que em 1844, quando as igrejas protestantes rejeitaram a mensagem de Miller, que o chifre protestante tinha sido quebrado. Falavam assim. E agora o próximo que vai ser quebrado é o republicanismo. E associavam isso a 2001. Então, quando a gente entende que os chifres têm a ver com profissão e que a fala tem a ver com a prática da nação, a gente vê que realmente não houve quebra nenhuma. Isso era uma aplicação que se fazia, mas que era sem metodologia.
e com uma metodologia correta, a gente vê que isso, que a nação, tanto a nação como os governantes vão continuar dizendo que tem esses princípios de liberdade. Excelente, muito obrigado. Muito importante. Deixe-me voltar um pouco para 2014. Quem estava no poder, no poder executivo nos Estados Unidos? Barack Hussein Obama. Tá? Então, como eu falei, a gente estava focado bastante naquilo que Obama estava fazendo, as legislações que ele assinava e tal, e parece que a gente... eu acho que naquele tempo a gente simplesmente não tinha maturidade, a gente não ignorava, né, basicamente, quem era o problemático nessa configuração. Tá? Porque a gente tem aqui um outro personagem importante, em 2014, já está aí antes e continua até hoje, que é um senador. Tá? Um nome bem conhecido para vocês. Dá para ler aqui, Mitch McConnell. Não vou esperar que vocês saibam me responder o que ele era em 2014. Tanto que 2014 também foi um ano em que mudou a configuração do equilíbrio entre democratas e republicanos dentro do Senado. Tá? Mas vocês devem saber que ele olhando para cá, ele é um senador. Tá? Ele é do ramo legislativo e dentro do Congresso ele opera no Senado. Ele é um senador e temos aqui a Casa dos Representantes. E Mitch McConnell ele continua sendo uma pessoa de bastante influência e poder. Tá? E ele é conhecido, ele hoje já se entende o legado dele, o legado político que ele está deixando para trás foi, vamos dizer, o grande sucesso dele, porque ele se tornou tão importante e tão que ele conseguiu tanto, era através de uma certa estratégia. Tá? Não uma estratégia bonita, mas bastante eficaz. Tá? Ele é conhecido por sua prática, por sua estratégia de obstrucionismo, tá? De obstrução. Tá? Vocês devem lembrar, a gente discute hoje, né, a Suprema Corte e como está um desequilíbrio entre juízes que têm sido nomeados pelos republicanos e pelos demócratas. E vocês talvez lembrem que Barack Obama fez as suas nominações, ele pode nomear, tá? Mas o Senado, no final, tem que aprovar essa nominação. Tá? Mitch McConnell, naquele tempo, ele era o líder da minoria do Senado. Tá? Mais tarde, ele passa a ser o líder da maioria do Senado, porque o Partido Republicano passa a assumir a maioria novamente no Senado. Mas naquele tempo, 2014, ele é líder da minoria do Senado. Tá? Então, ele usa de forma abundante essa estratégia de obstrução. Cada órgão no sistema político dos Estados Unidos tem as suas regras, né? Regras de casa, como funcionam os procedimentos legais, como você vota, quem pode falar, quem não pode falar, como é apresentado, discutido, como que é votado uma certa questão. Então, quando está em questão aqui
a nomeação de nomeação, não? De um juiz da Suprema Corte, tá? Mitch McConnell se aproveitou de um direito dele, tá? Tem uma expressão em inglês chama filibuster, tá? Que podemos traduzir apenas como obstrucionismo, tá? É como obstruir. Então, o que acontece? Sendo ele senador, líder da minoria dentro do Senado, minoria republicana naquele tempo, tá? Ele aproveitou que as regras do Senado dizem que ele poderia falar o tempo que ele quisesse, tá? Então, ele falava e falava e falava e falava. Isso era a estratégia dele. Falava tanto que vocês têm que ver que uma agenda de um Senado é bastante lotada, tem muitas questões importantes a serem decididas, tá? E se tem uma pessoa lá falando e não tem fim, tá? Os outros assuntos vão se atrasando, né? Você não consegue avançar na sua agenda que é importante. Tá? Então, ele se aproveita desse direito dele de obstruir e apenas ocupar a posição de quem pode falar. Tá? Você não pode chegar e interromper e outra pessoa falar, não, é a vez dele, você tem que escutar. Tá? Então, ele fala e, dessa maneira, ele obstrói até que os outros desistam dessa nomeação. Tá? Então, foi assim que ele foi basicamente obstruindo essas nomeações de Obama, que ele propôs alguns nomes para a Suprema Corte, e Mitch McConnell, com muito sucesso, conseguiu obstruir. Tá? Poderiam conseguir tirar ele da posição de fala se 60 senadores unânimes votassem que ele interrompesse o seu discurso. Tá? Então, se vocês entendem a configuração do Senado, vocês vão entender que isso não vai acontecer, tá? Porque, se não me engano, isso inclui, então, também parte dos republicanos que teriam que votar para ele parar de falar. Tá? É bastante... Vocês já veem que não é uma maneira construtiva, né, de fazer política. Ele tem sido criticado por isso e não tem sido elegante, mas foi extremamente eficiente, não? Muito funcional. Vou ler aqui apenas um trecho, né, da Wikipédia, né? Se quiser compartilhar a citação número 8. Uso da obstrução, tá? Então, aqui explica. Uma das táticas mais comuns de McConnell como líder da minoria do Senado para atrasar ou obstruir a legislação e as nomeações judiciais tem sido a obstrução. Uma obstrução é uma tentativa de fazer um projeto de lei falhar, forçando a liderança do Senado a abandonar uma medida proposta em vez de esperar a obstrução acabar, ou pelo menos atrasar a aprovação da medida. No Senado dos Estados Unidos, qualquer senador pode falar por tempo ilimitado, a menos que uma maioria de 60 pessoas vote para decidir, encerrar o debate e proceder para uma votação final. Tá? Então, tem questões técnicas. Tá? Você vota para ele parar de falar, mas também, em seguida, você tem que partir para a votação final. E, na verdade, tem ainda mais assuntos a serem discutidos. Tá? Então, é muito... feio, não? Essa técnica é feia, mas ele conseguiu o que queria, né? Obstrucionismo. E o que a gente tem como resultado? Por que a gente está falando disso? Não? A gente está falando que poder judicial e poder legislativo estão em flagrante contradição com a profissão, tá? Então, a Suprema Corte começa, de repente, a se encher com o quê? Com candidatos dos republicanos. Tá? Então, a gente, de repente, tem aqui uma configuração no Poder Judicial que não vai estar em harmonia com esses princípios. Simplesmente não tem como. Tá? É por isso que a gente, perdão, está olhando para esses pontos.
Deixa eu ver o que mais. Tá? Eu acho que ficou bem claro, espero. Mas a gente tem que realmente se despedir dessa visão simplista, dizer que, tá, mas como assim? Né? Tinha um democrata no poder, né? No poder executivo, presidente, né? Pessoa mais poderosa no mundo. Né? Como assim, Obama e, né? Se está ruim hoje assim, provavelmente porque o presidente fez alguma coisa errada. Vocês têm que ver que quem define, né, os atos dessa besta, dessa nação, né, são esses poderes aqui. Tá? E eles têm operado ao longo desse tempo para criar uma situação que está em contradição flagrante com o que eles professam ser. Ok? Gente, ainda tem bastante assunto para falar e eu já passei de 1 hora. Tá? Eu acho que temos um comentário e, em seguida, vamos encerrando. Por favor. Tá ligado, sim. Não, é interessante quando a gente traz isso para a realidade que a gente está vivendo hoje. Se a gente parar para pensar, o presidente dos Estados Unidos hoje é o Biden, e tudo que a gente está vendo acontecendo lá, a gente vê que não tem nada a ver com ele não está fazendo nada, mas está tudo indo contra exatamente o que eles representam, o republicanismo e o protestantismo. A gente vê todas as medidas que estão sendo tomadas, em especial, eu diria, pelo Poder Judicial agora, né? E o Biden não tem nada a ver com isso. Então, é algo que podia ter acontecido na época do Trump? Podia, mas talvez a gente associaria um pouco com ele. Mas é algo que está acontecendo com o Biden, que é alguém que a gente considera certo, né? Vamos colocar assim, em comparação com o Trump em especial. Então, é interessante ver como textos que são muito conhecidos para nós ganham uma nova vida quando a gente começa a enxergar com outros olhos. Eu acho que é bem o que Ellen White fala, né? São as verdades se desdobrando e ganhando uma nova luz e brilhando ainda mais. Obrigado. Exatamente. Alguém mais quer dar um comentário? Por favor. Exatamente. E eu acho que, de certa forma, está sendo um despertar desagradável, né, de ver de repente, né, Roe versus Wade derrubado, assim, as pessoas perguntam, mas como, né? E a gente tem subestimado, né, o que tem sido feito esse trabalho aqui de forma bem lenta e organizada e consistente, né? Porque o que define os atos, né, da nação, né, a fala da nação está definida como são os atos das suas autoridades legislativas e judiciárias. Né? Grande conflito 442.1. Vamos encerrar aqui e eu espero que amanhã a gente consiga avançar bastante. Já estou um pouco preocupado com a quantidade de conteúdo, mas se a gente entender esses pontos, pelo menos, entender esses pontos bem, isso já vai ser um sucesso, tá? Porque eu creio que muitas coisas entendemos, talvez isoladamente, mas a gente precisa colocar essas coisas num contexto, tá? Esse contexto aqui tem se discutido ao longo desses últimos anos de forma muito detalhada, tá? O que estou trazendo aqui é uma visão geral, basicamente, tá? Mas acontece que a gente lê artigos e vê um estudo e talvez a gente está tão dentro do fractal, né? tão dentro do detalhe que a gente esquece um pouco um texto que agora a gente vê bastante simples e bastante claro, né?
Então, a verdade está aí, né, desde o começo. Nunca foi algo, não foi um mistério, assim, por assim dizer, não? Mas mesmo assim o nosso foco estava completamente fora do que realmente era relevante. Não? Vamos encerrar com uma oração e amanhã continuamos. Querido Deus, te damos graças pelo sábado, pelo momento de estudo e também pela sua palavra profética, as verdades e a metodologia que o Senhor nos confiou, que temos aprendido e que tem sido uma bênção e uma luz crescente para nós. Agradecemos também pela sua graça que o Senhor tem para conosco, que temos o privilégio de fazer parte desses momentos tão importantes e solenes, e pedimos que o Senhor nos ajude a entender a seriedade e a importância dessas verdades. Assim te peço, em nome de Jesus, peço uma boa noite de descanso para todos nós, e que amanhã possamos continuar. Assim peço em nome de Jesus. Amém.